Hernan, a pergunta é assim: saúde, transporte, educação e emprego. Por que encontram muitos desempregados? Eu sou uma delas, né? Não encontro uma oportunidade de emprego, mas não tinha. Desculpa, deixa eu refazer a pergunta, porque eu não estou com óculos, gente. Eu devia estar usando óculos e eu não vendi óculos hoje. Então, deixa eu ver o finalzinho aqui. Será que funciona? Então, eu acho que, mas no geral, eu acho que ela está perguntando que ela não tinha transporte e perdeu possibilidades de encontrar emprego porque não conseguia acessar o transporte. E que isso também prejudicou o acesso dela à saúde, à educação. E tem uma outra que também está falando sobre transporte escolar. Então, eu acho que a gente pode agrupar nesse processo, né? Como é que a mobilidade está ligada tá ligada ao acesso a essas outras políticas, né? Então, como é que está essa relação da mobilidade com o acesso, não só à cidade, mas a outras políticas, enfim, políticas públicas, né? Eu vou começar, eu não sei se entendi bem a questão, é, porque há uma relação que se faz há muito tempo sobre transporte e um problema do trabalho. Aliás, nas metrópoles era assim: o transporte era uma coisa de ir para casa, trabalho, trabalho para casa. O que tem algumas implicações. Tem transporte a partir de 5 horas até as 7, 8, depois não tem mais. Tem pouco. E final de semana não tem mesmo, porque ninguém vai trabalhar mesmo. Então não tem. Então era um pouco essa questão. Ou seja, que o serviço é pensado com base na demanda possível, não com base numa prestação permanente e variada. Tá? É uma questão de concepção mesmo. Daí uma concepção privada. Quando da rentabilidade, só um parêntese como fofoca, existe um critério no Brasil que é o critério empresarial de produtividade, chamado IQP. Não, IPQ. E isso é Índice Passageiro Quilômetro. Nas metrópoles, se pensa que o ideal é um número de 8 passageiros por metro quadrado, por quilômetro. O que significa isso? Ônibus lotado, demorando. Então, a questão que disse, a questão da rentabilidade, é que exatamente o sistema é ruim pela forma que sua produtividade é pensada. Dá a mesma coisa que fôssemos nós ou que fossem vacas. Tem que entrar muito. E está no cálculo, na matriz de cálculo do preço. Como obviamente, raramente isso acontece, felizmente, aí demoram, tá? Por isso o ônibus vai superlotado e tudo mais. Então, sim, embora o transporte e a moradia sejam leis, como o trabalho, eles não são garantidos de fato, tá? É um direito, mas é um direito retórico, porque não há instrumentos políticos nem técnicos que de fato garantam. Tá? Nisso acontece no transporte, o mesmo que acontece em muitas outras políticas. Né? Então, quando eu disse de políticas pobres para pobres, esse caso também vale para a saúde, vale para a educação e tudo mais. Havia uma outra questão. A pergunta relacionada ao transporte escolar, a pergunta ela relata que aqui está tendo uma dificuldade enorme de ter transporte para as crianças, se há alguma possibilidade de reivindicar isso. O transporte escolar é uma questão. Eu comecei a pensar isso, mas não desenvolvi, mas eu vou pensar com vocês. Há uma política nacional de desfazer as escolas rurais, as escolas localizadas, para concentrar os alunos em certas áreas. Tá? Eu não sei se é o caso de São João, em que se deslocam, principalmente para o ensino fundamental, se deslocam e se desmontam as escolas rurais.
Aonde eu tenho acompanhado um pouco mais, como em Friburgo, isso significa o fim das comunidades rurais. Tá? Enfim, muda. Eu não sei quais serão os efeitos. É algo a se estudar, não sei. A outra coisa é a gratuidade, são as gratuidades, que é outra forma de lidar com isso. E isso cai novamente na mesma questão da rentabilidade. Aonde isso se resolveu, alguém paga a gratuidade. Então, embora esteja na lei, nem sempre isso garante pagamento e as empresas fazem jogo duro. Então, de fato, é um direito longamente reivindicado, não somente no Brasil, tá? Quando não a passagem inteira, era a meia passagem, mas é algo que não está garantido como direito e é visto pelas empresas como privilégio e não como direito. Obrigada, Hernan. A gente aceitou uma última pergunta porque eu acho que ela é uma cerejinha do bolo mesmo, para a gente ligar os nossos assuntos aqui, e é endereçada ao Roberto. E com ela a gente encerra, tá bom, gente? Então a pergunta é: Roberto, o que é royalties de forma clara? E para quem ele é dirigido? E como pode ser usado no transporte público? Royalties de forma clara, para mim é difícil. Royalties é um recurso que indeniza o uso do petróleo ou de outros recursos não renováveis que pertencem à coletividade. Então, ele é uma indenização que as empresas e exploradoras pagam à coletividade de pessoas nascidas ou não nascidas. Por isso, ele está ligado a um princípio de justiça intergeracional, uma ideia de herança coletiva. Né? Ele é destinado aos municípios produtores, né, os chamados municípios confrontantes, em sua maioria, no caso, a confrontação como critério dos produtores de petróleo ou de outros minérios. E ele pode ser usado praticamente em qualquer coisa, em qualquer política pública, exceto no pagamento de pessoal, na contratação e no estabelecimento de folha de pagamento mesmo. Portanto, ele pode ser usado, a resposta para como ele pode ser usado para a política pública depende de um conceito que o professor Hernan utilizou aqui, a inteligência de política pública. Ele pode ser usado para construir uma empresa pública de transporte, ele pode ser usado para construir vias, ele pode ser usado para praticamente tudo, exceto para, se for construir uma empresa pública, ele não pode ser usado para pagar os funcionários concursados dessa empresa, mas ele pode ser usado para comprar ônibus. Por exemplo, em Campos, parte dos recursos dos royalties foi utilizado para financiar pela Fundecam aqueles ônibus, né, da última licitação, né, algumas empresas, que, pelo que se sabe, não pagaram. Então, ele pode ser usado para financiar, por exemplo, empresas privadas para comprar ônibus. Por que então não faz logo uma empresa pública, né, já que o governo vai financiar? Né? Então, pode ser usado de diversos modos. Os royalties não têm tem uma legislação pequena que diz o que ele não pode ser usado. O resto, para tudo, e aí, para tudo pode ser para nada também. O problema é esse, né? Bom, vocês querem alguma consideração final? Quer falar alguma coisa, Fernando? Não, eu acho que tem que aproveitar esses royalties, se é uma compensação por alguma coisa que está sendo retirada do município, eu acho que ele tinha que ser usado exatamente para fazer alguma coisa que venha a dar uma compensação para isso. Eu acho que o princípio dos royalties é esse, né? Se eu estou destruindo aqui, deixa eu melhorar a comunidade. Se eu estou esburacando, deixa eu dar um meio de transporte para eles poderem atravessar o buraco, né? Eu acho que é... Bom, o que eu trouxe de mobilidade é um desafio mesmo, tá? As políticas de mobilidade pensadas de forma inteligente são capazes de dinamizar uma economia, ou várias economias, como aconteceu com a Europa dos anos 70 para cá.
Tá? Uma das estratégias utilizadas para dinamizar uma economia já saturada foi a promoção de mobilidade e mobilidade pública. Tá? Então, com certeza, o modelo de mobilidade cidadã adotado para pontos turísticos no Brasil é europeu. A questão é que apenas no Brasil é restrito. Então, quem visitar o Rio de Janeiro atual encontrará algo inspirado em Paris, com ônibus silenciosos, poucos, integrados, tá? Articulando passeio para pedestres e bicicletas. Mas isso é um cenário turístico. Isso não é para todos. Tá? Não é para todos. E isto eu não chamaria de inteligência. Nós não somos burros, mas de maneira nenhuma. Mas é uma concepção estratégica que nos falta. Então, um pouco pensando na mesma direção que o Roberto, ao falar dos municípios, tá? Os nossos municípios não são igualmente dotados de recursos e de importância. Então, se todos os municípios são iguais, não têm igual recurso e não ocupam igual função. E isso enfraquece o princípio municipal e democrático. Então, a mesma coisa, por exemplo, há um desespero em toda a região. Isso é uma crítica pessoal. Ao dar um uso aos royalties para o futuro. Todo mundo quer fazer isso. E ninguém acerta. Engraçado, né? Então, passa a gestão, entra a gestão, se experimentam muitas coisas. Mas nada dá certo. E não é uma questão que envolva somente os cidadãos. O uso dos royalties também está em disputa entre cidadãos e empresários. Quem sabe melhor o que fazer com os royalties? Mas eu acho que ninguém sabe mesmo. Tá? Mais uma coisa para ser discutida participativamente. Obrigada, professor Hernan. Eu acho que um dos papéis do projeto Territórios do Petróleo é promover esse debate sobre royalties, que é uma palavrinha tão difícil e que é difícil mapear ela também, saber onde ela está sendo aplicada, mas que é de suma importância a gente não desistir e a gente continuar em busca de se informar, de produzir informação, de levar essa informação que a gente está produzindo para outras pessoas, como foi a tentativa dessa mesa redonda, não só aqui, num espaço como esse, que aí é o que todo mundo relatou, né? Eu acho que tem algumas coisas importantes da gente tirar e levar hoje daqui. A gente tem uma dificuldade de acesso, a gente tem uma dificuldade de mobilização, a gente vive um momento particularmente difícil na nossa política atual, mas acho que a gente precisa perseverar nesse sentido, né? E aí usar todos os meios que a gente tem, que aí está ligado à mobilidade também, todos os meios de comunicação e de acesso que a gente tem, que a gente pode, para poder divulgar esse processo. Acho que uma das coisas importantes que a gente leva daqui hoje é de que o Ministério Público está aí e pode ser utilizado. A gente tem a ideia do Conselho Municipal também, que é algo que tem que ficar. Acho que a possibilidade de ir também, como o Fernando coloca, às escolas, às igrejas, né, conversar com o vizinho, isso tudo também é muito importante. Porque se a gente sai daqui hoje e não morre aqui o que a gente discutiu, a gente vai acessar algumas outras pessoas. Então, por mais que hoje tenham 40, essas 40 podem virar 80, 120, enfim, a gente pode multiplicar infinitamente o número de pessoas que podem ter acesso a esse tipo de informação. Agradeço imensamente a presença de todo mundo. A gente já está com mosquito, mas agradeço mesmo. Acho que sábado à tarde a gente está interessado em discutindo sobre mobilidade urbana e sobre royalties. É muito bacana, é inspirador. Obrigada ao pessoal do Núcleo de Vigília Cidadã aqui de São João da Barra, que estão incansáveis, que fizeram uma peça maravilhosa, que estão lutando aqui todos os dias. É uma honra para mim estar aqui mediando a mesa de vocês. Vocês são incríveis. Eu estou até arrepiada mesmo. Acho que vocês são incríveis. Vocês têm uma juventude, uma força e uma experiência e uma força
que é imbatível. Se vocês continuarem assim, acho que muita coisa pode ser conquistada de fato, né? Agradecer ao professor Marcelo, Michele, a equipe toda do Territórios, que está aqui prestigiando esse momento, a todos os convidados e convidadas que estão aqui, o pessoal que veio do Açu, do 5º Distrito, né? Gruçaí, Atafona, registrar a presença da Gabriela, da Petrobras, que está aqui com a gente. Então, isso é importante dizer também. E é isso. Agradeço imensamente. Vamos agora comer um lanchinho, tomar um suco antes de ir cada um para as suas casas. Obrigada, gente.